podcast do PE Zootecnia. Hoje, eu, Hernando Silva, junto com Lorena Reis, estaremos aqui contando um pouco da história de um dos grupos de estudo mais antigos da UFRB, o Insecta. Hoje nós estaremos reunidos aqui com o professor Dr. Carlos Alfredo, em nome do grupo PE Zootecnia, agradecendo a disponibilidade para participar do nosso podcast. E nessa conversa nós vamos falar um pouco sobre a história do Insecta, como a Hernando já falou. Só que antes a gente vai fazer uma breve introdução sobre o currículo do professor Carlos Alfredo. Então, o professor Carlos Alfredo é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, onde também fez sua especialização em educação superior, o mestrado em ciências agrárias pela Escola de Agronomia, atuou como membro do conselho editorial do periódico científico Insecta, concluiu o doutorado em ciências agrárias na área de concentração em etimologia pela Universidade de São Paulo, Exalc. Desde 2005 é docente pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, onde atua no quadro permanente dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado e líder do grupo de pesquisa Insecta, criado em 1992. Participa da Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura do Estado da Bahia, do Comitê Estadual de Sanidade de Abelhas e da Rede Baiana de Polinizadores. Atualmente desenvolve pesquisas na área de entomologia agrícola, manejo e saúde das abelhas, flora apícola e meliponicultura. Polinização etimofílica. Eita! Essa aí a gente dá um cortezinho. Polinização etomófila, palinologia aplicada a estudos entomológicos, especialmente a cadeia do mel, do pólen e do própolis apícola e meliponícola. Eita! Vamos dar outro corte. Caracterização físico-química, microbiológica sensorial dos produtos das colônias de abelhas e outros estudos da área. Tem mantido parcerias com grupos de pesquisa nacionais e internacionais, disciplinares e interdisciplinares, nas temáticas citadas nas áreas de agronomia, biologia, botânica, farmácia, nutrição, química, veterinária, zoologia e zootecnia. Vamos conversar hoje sobre a fascinante trajetória do Grupo Insecta, aqui da UFRB. Esse é um grupo dedicado ao estudo das abelhas e dos seus produtos, que ao longo dos seus 31 anos de existência, sob a liderança do atual professor Carlos Alfredo, viu passar inúmeros estudantes e junto a esses estudantes eles desempenharam diversas atividades ao longo desses 31 anos. Entrando agora na parte das perguntas, vamos começar falando sobre como foi que se deu esse processo de fundação do Insecta, Professor, o senhor poderia compartilhar conosco um pouco da história de criação do Grupo Insecta? Claro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Lorena. Lorena é egressa do Insecta também, Então é uma satisfação, PET Zootecnia. Na época da criação do grupo de pesquisa, nós já tínhamos um programa consolidado de estágio voluntário na Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, que foi criado pelo professor Altamira Marques. Inclusive eu fui participante desse estágio na minha época de História de Agronomia. Então o senhor participou do Insecta como estagiário? Na época era Laboratório de Entomologia, que tinha um programa de estágio. Esse programa de estágio, que inclusive formou vários agrônomos que passaram por aqui naquela época, ele forjou a base do que seria no futuro o grupo de pesquisa Insecta. Quando o CNPq organizou o diretório de grupo de pesquisa, então todos os laboratórios, todos os núcleos, aqueles grupos de pesquisadores que tinham nas instituições fundaram seus grupos. E no nosso caso, nós fomos os primeiros da Escola de Agronomia a criar o grupo junto ao diretório do CNPq. Por isso que, embora o estágio tenha ocorrido no início da década de 80, o grupo só foi criado de fato em 92. A partir do momento que houve o registro no diretório de grupo de pesquisa do CNPq, aí os grupos se organizaram e aí o Insecta foi evoluindo, mas a nossa base foi o estágio voluntário no laboratório de entomologia que funcionava no atual prédio de laboratórios aqui do
CCAD. Sim. Ok. Agora sobre a questão do crescimento e desenvolvimento do grupo, né? A gente gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as primeiras atividades, né? Quais foram as atividades pioneiras que deram início mesmo, um pontapé inicial para as atividades do grupo de pesquisa. Isso é interessante, essa pergunta, Lorena, porque a base do grupo é a graduação. A base de criação do grupo foi a graduação. Os estudantes de graduação que faziam estágio voluntário em entomologia agrícola. E esse estágio voluntário de entomologia agrícola, no início, que era um laboratório, não era nenhum grupo estabelecido, ele tinha de tudo, desde carpintaria, para vocês terem ideia, manutenção de limpeza e organização do laboratório, a coleta e por aí vai. Então, naquele período, talvez a parte mais importante era a unidade, a solidariedade, a questão da criação de foco, o pertencimento a um setor, a um grupo. E por isso que foi muito importante esse estágio antes da criação do grupo. Quando o grupo foi criado efetivamente, nós já tínhamos uma bagagem de pesquisa, principalmente com vespas sociais, com formigas sociais. Né? Nós tínhamos naquela época algumas... Olha o pigarro. Nós tínhamos algumas linhas de pesquisa com formigas, vespas, besouros coprófagos, mosca das frutas e abelhas. A abelha estava iniciando, mas essa era a linha básica nossa, principalmente com a ecologia de inseto, embora também tivesse uma parte de controle de pragas, já que o laboratório e a estrutura do grupo inicialmente era baseada em entomologia agrícola. Até aproveitando essa fala do senhor, né, sobre as formigas, as vespas, o inseto é muito conhecido pelas abelhas, né? Pela pesquisa na área das abelhas. E assim, qual foi o marco inicial do grupo? Né? Qual foi uma atividade que marcou assim, o início do grupo? Eu acho que o início... Não, o início do grupo ele foi voltado para a parte de controle de pragas. Nós tínhamos parcerias com a antiga Emater, EPABA, que virou EBDA, com a própria Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então nós participávamos de campanhas de fitossanidade visando o manejo de pragas agrícolas. Essa foi a base original. Depois as pesquisas começaram com a parte de vespas sociais que eu sou outro. Mas nós tínhamos uma série de grupos taxonômicos que nós trabalhávamos desde aquela época. Né? Você falou das abelhas agora, talvez a gente tenha momentos dentro do grupo. Isso vai muito com o perfil de quem está dentro do grupo, né? do estudante. E particularmente nas últimas décadas da turma da pós-graduação. Porque o sistema que a gente trabalha é aquele sistema de projeto guarda-chuva, normalmente com financiamento externo, CNPq, CAPES, FAPESB, alguma coisa desse tipo, PNB. E a partir daí você monta os planos de trabalho das teses, doutorado, dissertação de mestrado, iniciação científica, TCC, por aí vai. Então, quem define, na verdade, o grupo é esse momento. Tem projeto financiado, tem um estudante de doutorado, de mestrado interessado em uma temática. Por isso que nos últimos anos as abelhas cresceram. Eu diria que nós temos 31 anos de grupo, estamos indo para 32. Nós poderemos dividir aí em 3 décadas bem distintas. A primeira fase, que seria a fase das pragas, das vespas, né? Depois nós tivemos uma fase intermediária de formigas, besouros coprófagos, mosca das frutas, controle biológico de pragas. E mais recentemente as abelhas, polinização, os produtos da colmeia, subprodutos da colmeia, por aí vai. Então a fase que nós estamos vivendo é uma fase onde as abelhas têm uma pegada mais forte. Né? Embora isso não quer dizer que nós não possamos trabalhar amanhã com pulgão, moscas, enfim, qualquer outro assunto dentro da entomologia. Muito bem, muito bem. Falando nessa questão de fases, né? Nos últimos anos aí a gente passou por uma fase muito importante para todo mundo de forma geral, né? Digamos assim, que foi a pandemia da Covid-19. Acredito que esse foi um processo aí que gerou realmente um desafio para todo mundo e aí acabou afetando também a gente aqui na UFRB, né? Como estudantes, professores, que nos forçou a pensar em novas formas de trabalhar, né? A gente gostaria de saber como foi que o grupo, que o Insecta, lidou com esse processo de pandemia e como as atividades foram sendo desenvolvidas.
Foi muito difícil, porque todos nós, direta ou indiretamente, sofremos com a pandemia, tivemos parentes, amigos, perdas de alguma forma, e perda é sempre perda, né? Mas a gente também precisa olhar o lado, se há lado positivo, o lado positivo das coisas, né? O período doloroso levou também ao desafio de não pararmos, né, totalmente. E isso fez com que todos nós mergulhássemos nessa questão do digital, nessa questão do virtual, né? Fizemos bastante atividade remota. Isso permitiu, inclusive, nos aprofundar em termos de alguns conteúdos, né? Eu diria até de desmistificar a questão das aulas remotas, dos eventos remotos, né? Isso facilitou, já era uma demanda antiga. Imagine você participar de uma banca em Manaus ou no Rio Grande do Sul, o custo que é de passagem aérea e tal, quando a gente poderia estar trabalhando de forma remota, embora a gente sabe que presencial é olho no olho, é outra história, né? Mas ainda assim eu acho que a situação da pandemia, embora dolorosa, é importante frisar isso para todos nós, ela oportunizou possibilidades. Então houve, inclusive do ponto de vista produtivo, talvez a gente tenha produzido até mais do ponto de vista de publicação, porque ficamos mais tempo com possibilidade de escrever, de revisar, de discutir, e nessa ocasião nós exercitamos sair da caixinha literalmente, né? No sentido de buscar soluções para problemas imediatos. Claro que tivemos que cancelar projetos, tivemos que mudar projetos de dissertação, de tese, tivemos que fazer ajustes em algumas metodologias que enfim, era impossível você cumprir, principalmente com o lockdown. Mas também fizemos algo interessante, nós publicamos mais capítulos de livro, que era uma coisa que a gente não fazia muito, publicamos artigos, nós criamos o Semi-Insecta, que era o seminário Insecta, e colocamos egressos, fizemos aí 30 anos de Insecta, fizemos 30 palestras de egresso e de colegas, né, que colaboraram com a gente. Então, nesse sentido, foi positivo essa situação que nos foi posta, né? Hoje a gente colhe como fruto as participações ainda remota de seminários, de bancas principalmente, e principalmente também a questão da interação, né? Porque muitas pessoas se tornaram talvez ociosas e ansiosas, né? E com isso se comunicaram mais do ponto de vista de achar alguma coisa ou interação. Então a gente terminou interagindo mais com grupos que a gente não tinha interação, inclusive internacional, e eu acho que essa coisa do remoto, ela terminou facilitando para a gente nesse sentido. Sim. Né? Mas foi um período muito difícil para todos nós. Realmente a pandemia foi muito complicado. Nós do PET também precisamos nos reinventar, né? E no ano 2020 a gente fez o Edge Day, que é o encontro dos grupos de estudo, de forma online. E o Insecta esteve participando desse evento, né? Como foi a experiência do grupo de participar do Edge Day 2020, já que foi assim um evento, como estávamos comentando, online? Então, eu terminei não falando sobre isso. E essa foi uma outra oportunidade que a gente teve na pandemia, né? Talvez pelo fato de nós termos intensificado as atividades remotas, nos preparou, nos qualificou para participar desse evento de vocês e sermos agraciados aí com o primeiro lugar. O grupo vencedor. O grupo vencedor da edição, que foi um desafio também enorme para vocês, porque não é fácil organizar evento e principalmente na condição que vocês organizaram. Foi muito bom para a gente, porque nós mobilizamos o grupo e teve realmente um retorno muito gratificante, né? Há 30 anos de caminhada, mais de 30 anos de caminhada, você tem ciclos e ciclos dentro de um grupo, de um laboratório, né? Dentro do próprio grupo PET, vocês têm essas renovações periódicas e tal. E os perfis que entram depende muito do foco, não é só do estímulo, mas do foco dos estudantes, né, envolvidos em todos os níveis. Desde o ensino médio, que nós temos aqui, através do programa de PIBIC Ensino Médio,
né? Antigamente era PIBIC Júnior, até o pós-doutorado, o pesquisador que está fazendo aqui pós-doutorado com a gente. Então, a pandemia ela realmente fez com que todos repensassem formas de se ajustar. E esse evento de vocês foi talvez o ponto alto do processo, porque foi competitivo, né? Teve todo o envolvimento com grupos que a gente não estava totalmente inserido, e foi muito bom. Não o grupo PET, eu falo os outros grupos que participaram, foi muito emocionante também, muito legal. Parabéns pela a iniciativa de vocês e a continuidade. No ano seguinte nós participamos também, já não tivemos a mesma performance, eu acho que o pessoal, opa, vamos correr atrás, né? E depois disso aconteceu um fenômeno aqui na UFRB, que eu até como falei já com o pessoal da zootecnia do colegiado, que a gente tem percebido uma redução do número de alunos de zootecnia dentro do grupo, né? Dentro do grupo. Não sei o que de fato está acontecendo, depende da demanda, da entrada e saída de estudante, da questão da evasão, que aí é uma outra questão que precisa ser abordada aí pelo pessoal do colegiado. Mas então, agora que a gente já falou, né, desse marco importante também do Insecta, né, que foi ganhar, né, a segunda edição do Edge Day em 2020, a gente fica curioso também para saber quais são as atividades mais recentes do Insecta agora, né, nesse retorno da pandemia, quais foram as atividades de destaque, né, as mais recentes. Então, nós já víamos desde 2014, nós tivemos uma fase aí antes da pandemia que foi a internacionalização. Nós já tínhamos ações de internacionalização, mas em 2014 houve 2 grandes editais públicos, um do CNPq e um da CAPES, que permitia a vinda de professores estrangeiros para a nossa comunidade. E nós tivemos vou dizer a sorte, mas a competência, vamos dizer assim, de elaborar um projeto e ser agraciado com os 2 projetos, na verdade, um do CNPq e um da CAPES, né? O da CAPES era atrelado totalmente ao programa de Ciências Agrárias, que tem mestrado e doutorado, daqui da UFRB, e o do CNPq atrelado a um projeto balcão pela questão da bolsa produtividade. Por que eu estou falando nesse assunto? Isso foi em 2014. Um pouco antes disso, nós começamos talvez com a questão da Ciência Sem Fronteiras, né? Parece que já está longe, mas foi outro dia. E aquela movimentação, então nós mandamos uma aluna nossa de graduação fazer parte do TCC em Portugal. Nessa ocasião, eu estive lá para acompanhar a parte final da pesquisa e conheci alguns pesquisadores que tinham uma afinidade com a nossa linha de pesquisa aqui. Daí surgiu a possibilidade de fazer o trabalho com hidromel, que gerou 3 teses de doutorado. A primeira foi a da Samira Silva. Inclusive a Samira terminou se autocusteando para fazer uma parte do experimento dela lá em Portugal. Nós trouxemos a professora Letícia Estevinho para participar da banca dela aqui em Cruz das Almas, também com financiamento nosso próprio, você tem ideia de como essa iniciativa foi estratégica, né? E a partir desse momento nós conseguimos estabelecer uma parceria com ela que veio culminar com esse projeto da CAPES, de professor estrangeiro que ela ficou 4 anos aqui com a gente, né? E não 4 anos direto, mas isso possibilitou o intercâmbio. Nós mandamos acho que mais de 12 pessoas para fora do país nesse processo. Concomitantemente essa parceria com a professora Letícia Estevinho, do IPB, Instituto Politécnico de Bragança, nós também estabelecemos uma parceria com o professor Stephen Martin, da Universidade de Salford. Isso foi uma baita de uma coincidência, porque numa das minhas viagens, essas que eu digo, não é de Gulliver, mas são viagens, né? Eu terminei participando de umas atividades na USP e lá tinha uma estudante de doutorado, que eu já conhecia, que estava fazendo sanduíche na Inglaterra. E nesse sanduíche, inclusive egressos nossos já estavam indo para a Inglaterra também, egressos nossos, estabelecemos uma espécie de rede. Então, quando ela estava para concluir o doutorado de sanduíche, ela entrou em contato comigo: professor, estou voltando para o Brasil, tem o professor Stephen que tem interesse em fazer essa parceria com os brasileiros, e como eu estou, ela é de Sergipe, né? Como eu estou aqui, então eu poderia fazer essa ponte.
eu já conhecia Manchester, né? Já tinha uma experiência com eles lá, então nós fizemos um projeto e aí aprovamos os dois, um pelo CNPq, um para a CAPES, e com isso nós mandamos também gente para a Inglaterra. Então esse momento, 2014, aproximadamente, foi um marco. Mas por que eu estou contando essa história que não é tão recente? É porque a partir das pesquisas geradas com esse pessoal, e aí ainda cabe chamar a atenção do professor Luiz Dias, também do IPB, que veio pela FAPESB, um projeto específico, um terceiro projeto que nós captamos recursos para pagar passagens diárias para ele vir fazer um treinamento aqui e ficar com a gente durante um ano, onde ele trouxe a ideia de língua eletrônica para fazer a parte sensorial de produtos da colmeia. Estou dizendo esses três particularmente, mas tem mais gente envolvida, tem outros professores de outros países envolvidos, tem o pessoal da Colômbia, da Venezuela, da Guatemala, enfim, da Espanha. Mas esses três, eles marcaram porque geraram produtos para além da ciência, produtos que têm uma base tecnológica. E eles, de alguma forma, estimularam a fase atual nossa, que é a fase do empreendedorismo acadêmico. Não é? Então, foi exatamente a questão desse pessoal, eles oportunizaram os produtos gerados e subprodutos gerados das pesquisas, para além de artigos, livros, etc., e formação de recursos humanos, que é o nosso forte do INSECTA, é a formação de recursos humanos. A gente vislumbrou essa questão da tecnologia e da inovação. Não é? O setor apícola, meliponícola, na verdade, é um setor que tem muito produtor, pequeno produtor. Ele precisa agregar valor. Com isso, nossa pesquisa, em parceria ou não com esses colegas, ela permitiu a gente pensar um pouco fora daquela coisa da ciência normal. Então, eu acho que o momento atual do INSECTA é estimular o empreendedorismo acadêmico, particularmente devido à questão da empregabilidade. Né? Para onde estão indo os nossos egressos? Não vai ter concurso público para todo mundo. Esse é o nosso pensamento e não é um pensamento novo. Há muitos anos que a gente pensa dessa forma. Tá? Mas nós não tínhamos visto como transformar a nossa pesquisa, muitas vezes básica ou aplicada, em algo que de fato pudesse gerar negócio ou serviço. Então hoje nós temos vários egressos trabalhando na rede do Senar, do Sebrae, junto ao Sebrae, junto ao Senar. E aí a gente percebeu que é possível trabalhar na linha de serviços e na linha de produtos ou subprodutos. Com isso, coincidiu que um sonho antigo se concretizou, que foi a UFRB criar a incubadora de base tecnológica, né? Que é a Seiva. A Seiva lançou o edital de convocatório de projetos de startups e nós fizemos uma proposta e tivemos êxito na criação da startup, que foi a Biectio. Né? E interessante que, antes disso acontecer, nós passamos por uma intensa e profunda capacitação junto ao próprio Sebrae, através dos programas, que ele tem vários, inclusive um deles foi assim, o marco zero, a virada de jogo, quando nós participamos dessa capacitação e fomos agraciados com uma espécie de ingresso para competir num programa chamado All for Food. Esse programa é um programa da USP com uma série de instituições, inclusive empresas, no Brasil todo, para startups e grupos de pesquisa com viés tecnológico. Nós entramos de gaiato, literalmente, né? Participamos e ganhamos, além do grupo Simpatia, ganhamos o 3º lugar a nível nacional, junto com startups e grupos consolidados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Isso mostrou que nós tínhamos o potencial e incentivou muito vamos dizer assim, a trajetória atual para participar desse empreendedorismo acadêmico. Quero chamar a atenção que isso só foi possível porque nós montamos uma equipe interdisciplinar. Nós tivemos o apoio do professor Gustavo Amorim, do CCS Santo Jesus, o professor Fernando, que infelizmente faleceu quase que recentemente, na parte de nutrição, o professor Paulo Juiz, lá de Feira de Santana do Setenza, e o grupo nosso daqui. Né?
nosso grupo daqui, que é um grupo mais forte. Então o Insecta terminou fazendo essas parcerias e nós avançamos muito nessa questão do empreendedorismo, e atualmente nós estamos, além da Biectio, que é uma startup incubada na Seiva, nós já desdobramos na Samiele, que é uma outra startup voltada para o hidromel, e mais recentemente a Pretosbi, que é uma startup montada em Iaçu por uma egressa aqui, que é a Nayara. Né? A Nayara terminou o curso de doutorado, voltou para a cidade natal dela, que é Iaçu. Como ela participou dessa capacitação do Sebrae e do Alphafood, nós desenvolvemos um protótipo de chocolate com a parte de produtos da abelha, da colmeia, né? Pólen, própolis, essas coisas. E lá, então, ela descobriu que existe uma rede de produção de cacau no semiárido. E aí assomou, né? Pega o cacau do semiárido, chocolate do semiárido, junto com o produto das abelhas e criamos a Pretosbi. Detalhe, tanto a Samiele, quanto a Biectio e quanto a Pretosbi concorreram em editais da SECT e da FAPESB de empreendedorismo e tem algum recurso captado. Não é suficiente para se sustentar, mas é suficiente para startar e dar a possibilidade da coisa fluir. Então é esses 3 exemplos que a gente tem feito, e a gente tem outras questões aí. Se você me perguntar quais são os... Não sei se vai ser essa pergunta, vai ter futuro ainda. Se tiver futuro, não vou responder agora. Mas eu tenho uma série de ideias ainda que eu espero, antes de me aposentar, se não pôr em prática, jogar a semente lá para ver se a turma toca. Incrível. E um comentário, né? O propósito do podcast em divulgar o grupo é justamente fazer com que a comunidade acadêmica conheça um pouco da história desse grupo, que tem realmente uma história de referência dentro da UFRB, e muitos dos alunos, né, tanto de graduação quanto da pós, não conhecem. Então, a gente acabou de saber de várias coisas desnecessárias mesmo, né? Várias partes da história de vocês que são incríveis e servem de inspiração pra gente, e que muita gente não conhece, né? Então, é muito importante a gente saber um pouquinho dessa história. Bom. Agora a gente vai fazer uma dinâmica, né? Onde a gente vai falar uma frase e a resposta vai... Você mandou um roteiro aqui, eu escrevi um negócio. Essa etapa 5 aqui é mini dinâmica. Isso. Vai falar uma frase e o senhor nos responde com uma palavra, ok? Posso pescar aqui? Pode. Uma palavra para definir o grupo Insecta. Time. Time. Um sonho do grupo. Empregabilidade qualitativa para todos os egressos. Um medo do grupo. Perda de foco. Perda de foco. Não pode faltar no grupo. Foco e solidariedade. Um conselho. Estude, leia, estude. Não tem conselho, não existe milagres. Não queira... Você assiste Em Nome da Rosa, você lê o livro ou assiste o filme? Faça os dois. O livro é dessa doçura. Entendeu? Então, indo para a parte final, né? Onde a gente vai falar sobre o segredo do sucesso. Então, mediante essa história toda que o senhor compartilhou com a gente, você tem um ponto que é determinante para o sucesso do grupo? Para todo esse sucesso, toda essa história, tudo? Então, o sucesso é relativo. Mas eu acho que para a gente chegar a 31, 32 anos, ainda firme e forte, o comprometimento, a dedicação, o foco são necessários. Se você não faz o que você gosta, você não faz isso por dinheiro. Você faz porque você gosta, porque você acredita. Tá? E aí tem os compromissos éticos, morais, todo de base de formação. Tá? O compromisso, inclusive, com a própria sociedade. Quando você fala em empregabilidade, a preocupação é: vocês vão fazer o que quando formarem? Vocês dormem estudante e acordam profissionais. Tá? Quando você pensa em empreendedorismo, você está dando solução, mas você não está perdendo o foco da ciência, do comprometimento científico, tecnológico, inovador. Então, é preciso ter foco, é preciso gostar do que faz. E é preciso achar os caminhos para que essas coisas aconteçam, porque nós não nascemos, nós não acordamos um dia e é isso que eu vou fazer, isso não. Isso é um processo de construção que requer paciência, tempo e ficar ligado, antenado. Né? Eu usava muito
a expressão cranear, é preciso cranear. Outro dia encontrei uma menina que falou isso para mim, que lembrava da época que era calor aqui. Então tem que cranear as coisas. Qual é a minha trajetória? São muitas oportunidades, mas o que de fato vai fazer diferença? Vocês têm que pensar que vocês vão se tornar profissionais, vão precisar criar network, vocês vão precisar de redes de relacionamento. Quem serão as redes de relacionamento de vocês? Você não precisa gostar de mim nem eu de você, mas nós precisamos ter uma postura profissional. E essa postura profissional, ela começa a ser criada agora na graduação. Porque quando vocês formarem, vocês serão profissionais e serão cobrados por profissionais. Não vai ser mais estudante que pode errar. O profissional ele pode se comprometer e ficar queimado pro resto da vida se não tiver essa questão. Então, foco, determinação, correr atrás, terminar o que começou. Terminar o que começou, isso para mim é uma regra básica. Mesmo que eu mude a direção da minha vida, da minha trajetória lá na frente. Eu comecei trabalhando na graduação com determinação de proteína em fazelos, porque o Irecera estava bombando como uma área produtora, a região produtora de feijão, e eu fiquei impressionado com isso como professor de bioquímica. Me decepcionei e mudei de área. Fui fazendo outras coisas até chegar nos insetos e particularmente nas abelhas. Então, mas eu terminei. Eu não largo pelo meio, porque a experiência de concluir, ela é única. Largar pelo meio vai ficar sempre a sensação de que faltou alguma coisa. Termina para começar outra. Isso eu acho que é uma dica. Pelo menos funcionou comigo e funcionou com as pessoas que conviveram comigo. Mas vocês não falaram do futuro. E tem futuro. Quais são as perspectivas? Não sei. O que vai acontecer eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Mas assim, tem projeto engavetado, tudo quanto é canto aqui. Tá? Tem a Rádio Insecta, tem a agrovivência na questão da apicultura e da meliponicultura, tem a especialização, tem o mestrado profissional, entendeu? Tem muitas coisas. Tem o projeto maior junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Governo do Estado, junto com parceiros privados. Tem muitas possibilidades. Agora, vai acontecer? Não vai acontecer? Não me pertence isso. Eu vou fazer o meu melhor para que aconteça, né? E pode ser que não aconteça nessa década. Pode ser que vocês ocupem o cargo de docente e toquem esse barco. Quem sabe? Está tudo aberto. Isso é que é bom. Está tudo aberto. É isso aí. Mas então, infelizmente vamos finalizar por aqui, mas foi um episódio assim extremamente rico, né? Tanto de aprendizagem e inspiração pra gente, quanto de informação também. Então, nós do Grupo PET Zootecnia agradecemos imensamente a sua disponibilidade, professor. Sabemos aí da correria, né, que está sendo esses últimos tempos. Mas muito obrigada por vir aqui e dar uma palavrinha. Queremos também parabenizar mais uma vez, né, pela premiação do EGD 2020. Infelizmente o podcast só saiu agora, mas veio. E é importante que todos conheçam a história desse grupo de referência da UFRB. Então é isso, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo estar com vocês. Estamos juntos. Certo.